Então, pessoal, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Clube de Leitura, edição hoje que promete, eu acho que todo mundo aí tem uma opinião diferente sobre o livro da vez, que é da Giovanna Madalosso. A gente já trabalhou com essa autora aqui, uma discussão precedente no Tudo Pode Ser Roubado, e hoje a gente vai para o Sweet Tóquio, o livro mais recente dela aí, e que tem inclusive vídeo no canal, para quem ainda não viu, pode ir lá dar uma olhada. E aí aqui a gente tá contando aí com todo mundo, Clara, Érica, Frederico, Manu e Kati. Vamos ver o que cada um achou pelos comentários lá no grupo. Eu acho que não foi unanimidade esse livro, né? Eu posso dizer, já da minha parte, que eu gostei do livro. Eu gostei mais do primeiro, do Tudo Pode Ser Roubado. Mas assim, eu achei que ela seguiu o objetivo dela, que era fazer um livro leve, um livro urbano, um livro com algumas questões interessantes para a gente pensar. Eu tenho algumas críticas que eu vou trazer mais na frente, mas no geral eu achei que o livro cumpriu o papel, que foi divertir e ao mesmo tempo trazer uma literatura urbana, dinâmica e com questões que têm permeado muito a literatura, que foram as questões que mais me saltaram aos olhos, como por exemplo a questão da maternidade, a questão dessa pressão que as mães se põem, que você tem que ser uma mãe perfeita. Só que eu acho que é até pior do que era antigamente, porque nos anos 60 você tinha que ser só uma mãe perfeita. Hoje em dia você tem que ser uma profissional perfeita e uma mãe perfeita. Então isso vários outros autores trouxeram muito. Uma autora, então, que tem falado muito isso, essa questão da maternidade, é a Helena Ferrante, ela traz isso, e eu acho que tem tido muitos ecos. Ela teve outras coisas também que me chamaram a atenção, que foram os pontos que eu queria trazer com você, como a questão da relação patrão-empregado, eu acho que foi uma coisa que ela trouxe muito bem no livro. E teve, na minha opinião, no enredo, algumas pisadas de bola, coisas que eu não gostei, mas no geral eu achei que ficou muito legal. Então eu sugiro que a gente faça aí um rodízio, cada um vai falar um pouquinho o que achou, e a gente pode, tipo, começar primeiro com uma visão geral, e depois cada um fala aí as coisas, as pisadas de bola, que eu acho que pelo jeito vai ser o que vai dar mais pano pra manga. Quem é voluntário para começar aí? Eu vou começar porque eu sou menos crítica que o Fred, por exemplo. Enfim, eu gosto muito do tipo de escrita dela, tá? Eu gostei muito do Tudo Pode Ser Roubado. E ela é uma escrita fácil, leve. Então, essa parte eu gosto muito, que você lê muito rápido e realmente se diverte. Essa questão da maternidade, de delegar a criação dos filhos, para os franceses eu acho que isso choca mais do que para a gente brasileiro. No Brasil infelizmente isso é muito comum, essa delegação de criação do filho. Então é muito comum você chegar numa festa de criança e só ter babá, você chegar na praia sábado e domingo e ter um monte de gente vestido de branco. E os pais, eles não sabem muito da vida dos filhos porque eles delegam. Delegam porque tem que trabalhar, delegam porque é mais fácil, delegam porque eles querem ir na festa e querem aproveitar a festa e não correr atrás de criança, como eu já ouvi amigas, grandes amigas, falando que não saem, não vão para uma festa sem uma babá, porque senão não aproveita nada. Pra gente aqui, isso é uma realidade completamente diferente. Então, quando você lê isso, você se lembra de várias coisas e vários depoimentos de amigos, e que é uma realidade que aqui na França, os franceses, eles têm uma cultura diferente, que eu aprecio bastante, na verdade, que é, você tem filho, você cria. Basicamente isso. Então, essa imagem que mostra foi bem forte. E uma outra coisa também que eu gostei foi o fato de mostrar alguns relacionamentos por ocasião. Então, que era o caso do relacionamento dela com o Kaká. Eles não estavam ali porque tinha amor, parceria, mas que no final ela vai lembrando disso. Ela estava ali por conveniência. Então, a primeira oportunidade que ela teve de encontrar algo diferente, ela foi. Em contrapartida,
o tipo de leitura, ela mistura muita coisa. Então, assim, eu achei um pouco meio sem nexo. Depois você vai entender a história da empregada que leva a filha. Mas, assim, as coisas do jeito que vão acontecendo, a história, assim, eu achei... enfim, eu não gostei. Achei bem piegas, bem perdido as coisas. E o caso dela com a Yara não tem, tipo assim, não tem nenhum problema, mas eu gostei até de um comentário que ela fez uma hora que eu fiquei pensando nisso. A gente muitas vezes é impaciente com as pessoas que estão próximas da gente, mas tudo que é novo a gente tem uma paciência enorme. E que era o caso dela viajando com a Yara, ela falou assim, poxa, se fosse o Kaká fumando um baseado, uma hora dessas, cantando horrivelmente, eu ia ficar puta, mas como é novidade, não tem problema. E às vezes a gente se abre muito mais às coisas novas, não só relacionamento amoroso, mas para outras coisas, para os outros, do que quem está perto da gente. Então, assim, em geral, eu gostei do livro. Acho que ela se perde um pouco na história, principalmente do roubo da filha, e devolve. Mas, como a Adriana falou, cumpriu o papel de entreter, eu li rápido, eu queria saber o final, para mim não foi difícil essa leitura. E, enfim, eu daria 3 estrelinhas e meia. Sobre 5. Beleza. Quem quer seguir aí Eu concordo muito com o que a Erika falou, basicamente. Teve, assim, algumas coisas que também eu vou trazer mais tarde, coisas que eu gostei menos, mas, no geral, eu tô muito de acordo. Agora, eu não achei que ela se perdeu muito na história da filha, não. O que eu achei foi, às vezes, a voz narrativa da babá é que eu não gostei. Eu achei que ficou artificial. Eu acho que nem sempre era uma voz narrativa de alguém naquela situação. E às vezes eu acho que ela perdeu um pouco o óbvio. Tipo assim, cara, ela não estava percebendo, parecia que ela não estava percebendo a gravidade do que ela estava fazendo. E acho que isso seria muito pouco provável, que ela só ia se dar conta disso já mais pro final. Mas enfim, eu deixo isso para eu aprofundar mais quando eu vou falar das coisas que eu não gostei. Quem aqui quer dar um parecer aí? Não, não tá. Eu posso continuar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, de maneira geral, eu não gostei muito do livro. Eu tinha gostado bastante do Tudo Pode Ser Roubado. É verdade, eu concordo que a gente que tem também essa leitura que é fácil, mas eu achei que era menos dinâmico. Tudo Pode Ser Roubado, eu achei que era mais, tipo assim, sempre tinha uma coisa que dava vontade de continuar a ler. E com esse livro, Sweet Tokyo, eu li porque era simples, era fácil e a gente tinha essa conversa depois. Porque no começo eu não entendi porque eu não estava gostando, sabe? Demorou bastante. Um momento até que eu entrei na história, mas demorou bastante para mim. E eu percebi que uma coisa que para mim não funcionou foi a alternância entre a babá e a mãe, os dois na primeira pessoa. Eu achei que tinha um momento que eu não sabia se, mesmo se estava explícito, né, que era a babá ou a mãe, parecia que ela não conseguiu no final das contas tão bem separar, criar os dois personagens de maneira bem diferente. Claro, o vocabulário às vezes não era mesmo, a referência não era a mesma, mas achei que as duas na primeira pessoa acho que não gostei. E outra coisa que eu não gostei também, e isso a gente tinha conversado tipo, quando a gente se viu, Adriano, é que eu achei que às vezes a babá ela não tinha por um lado tinha um lado bem simples e por outro lado às vezes ela tinha uma maneira de pensar ou uma reflexão que não parecia do personagem dela. Que isso eu achei também meio assim. É como se, para mim, o personagem. Então, não gostei muito desse ritmo, né? Alternância com os dois na primeira pessoa. E os personagens eu não consegui realmente. Não gostei
bem tanto deles, assim, é como se eles achavam que não fosse tão bem construído um ou outro. E também eu achei que faltou um pouco um clímax, sabe, no livro. Ele vai, tipo, tem alguns pequenos momentos assim de tensão, de que se a gente quer saber o que vai acontecer, mas eu achei que faltou algo mais, assim, tipo, mais, sabe, que pega a gente, e que a gente fica assim, e agora o que vai acontecer? Não, e isso aí, não, por outro lado, eu achei que interessante. E tem outra coisa também que eu não gostei. Tem muita coisa que eu não gostei nesse livro. É que eu achei que às vezes as cenas de sexo parece que tinha a impressão às vezes que era mais para colocar um pouco de pimenta na história, mas um pouco parecia que me lembrava um pouco o Tudo Pode Ser Roubado, mas como se precisava ter alguma coisa como desse tipo para fazer um check na história, né? Tem cena de sexo. Mas foi uma leitura fácil, mas não é um livro que eu tipo assim, que eu recomendaria para alguém ler. E por outro lado, Tudo Pode Ser Roubado, eu recomendei, gostei bastante, até comprei um livro para minha irmã. Mas não sei porquê, não sei se é porque é o segundo, eu estava esperando algo muito mais, mas eu gostei menos. Mas tipo assim, o momento, né, a partir de 60% do livro, eu comecei até que entrar um pouco na história, tinha uns lados engraçados e legais, mas de maneira geral, além do mais, eu li já tem 2 meses, eu não guardei uma super experiência, tipo assim. Não, mas é interessante, porque, assim, você já teve uma visão bem diferente entre um primeiro e um segundo. Talvez a expectativa tenha muito a ver com isso. Você, Clara, você conseguiu ler até o fim? Sim, eu li o livro até o fim. E o que eu gostei foi como a Erika, que é um livro leve, que é fácil de ler e dinâmico. Eu não precisava muito tempo para ler esse livro. Só no começo eu não entendi porque eu li o primeiro capítulo e tinha essa primeira pessoa. Depois eu li o segundo e tinha essa segunda pessoa de novo, mas eu não entendi porque estava uma coisa errada, mas depois o Pedro me explicou. Ela achou que era a mesma pessoa. Eu não entendi, porque não tinha uma coisa errada. Mas se não foi fácil a ler. Mas depois eu concordo com a Erika e o Pedro, e que eu gostei muito mais da história de Tudo Pode Ser Roubado. Aqui eu li mais porque tinha esse clube de leitura, mas não tinha essa suspense, ou suspense, esse clímax. E para mim foi mais uma parte de uma história dessas pessoas que realmente uma intriga, não sei, não foi muito captivant para mim. Perfeito. E agora, vamos ouvir Fred ou Manu? Quem que é candidato ainda? Tem a Kate também. Ok, posso continuar. Pessoalmente, gosto muito do segundo livro da Giovanna, porque me faz lembrar um pouquinho aos filmes brasileiros que tinha a ocasião de ver há muitos anos, como Treverões ou outros filmes que tratam mais ou menos, do mesmo contexto. Para uma francesa é interessante já o que disse a Erika sobre a visão da educação e da questão das, como posso dizer, das trabalhistas domésticas. Sim, das empregadas domésticas, né? Empregadas domésticas que vivem, moram na casa dos patrões, coisas assim, que é muito raro aqui na França. Hein? Somente algumas pessoas têm esse tipo de condição, mas já nos filmes era como a questão
como posso dizer, de um tipo de escravidão moderna. As pessoas têm um salário, claro, mas elas não têm uma vida própria, com a possibilidade de criar uma família ou de viver com a família, porque lá, por exemplo, a babá, que se chama Maju, ela está vindo do interior do país, se me lembro bem, e ela vai para São Paulo, é uma cidade grandão, ela não tinha oportunidade de fazer estudos, ela não tem educação, é somente romance de amor que ela lê, porque é sua inspiração sobre coisas que não podem existir no seu mundo depois. Ela vai perder tudo, o amor que ele pensou desenvolver, como não me lembro bem do motorista, do nome dele, mas assim ela perdeu todas as esperanças de uma vida melhor, e somente para ganhar mais dinheiro, porque ela não tem pensando a todas as consequências, e acho que o rapto, claro, é uma coisa horrível, mas vejo mais esse rapto da menina como uma maneira de dizer a injustiça e também como uma reação muito forte sobre a falhança da verdadeira mãe da Cora e do sistema que destrui toda a vida dela. Mas é uma rebelião que não pode ser aceitada, é normal, é uma coisa louca. Mas gostei bem desse tipo de... a diferença do Pedro, gostei bem dos... como posso dizer, dos capítulos alternados, porque assim podemos mais entrar nos pensamentos de cada protagonista. Assim podemos mais compreender como as duas mulheres que são tão diferentes querem fazer uma fuga da vida, porque eles não estão satisfeitas da vida delas. A Fernanda, por exemplo, ela não está satisfeita da sua vida, do marido, do casamento. Ele tem uma paixão por uma cigana, uma mulher que é a oposta dela, e como uma ficção também, não é realista para ela, porque não é o mundo dela realmente. E, assim, era fácil a ler e gostei em geral. Eu tô mais, assim, pra tua visão, assim, eu fiquei realmente, eu acho que mais concordando realmente com você do que com o Pedro. Eu também achei essa coisa de alternar os capítulos, eu achei interessante para você justamente ter esse contraponto entre dois pensamentos muito diferentes. Onde eu concordo com o Pedro é que eu achei que a voz, principalmente da empregada, poderia ter sido mais trabalhada. Tinham alguns pensamentos que eu acho que não correspondiam, alguns tipos de se expressar que não correspondiam necessariamente à educação formal que ela teve. Mas eu achei que foram poucos esses deslizes e, no geral, eu concordo com você. E essa questão, assim, da empregada doméstica, gente, quantas vezes, assim, eu não sei, para Clara, talvez isso seja um universo que ela não conhece muito, mas para quem morou no Brasil e conviveu com essa relação empregada doméstica-patrão, quantas vezes vocês já ouviram falar de uma patroa que pegou uma roupa velha que não gostava mais... Não porque não gostou daquela roupa, isso pode acontecer. Eu já ganhei muitas roupas de pessoas que não gostou, ficou grande em mim, não é o meu estilo. Mas simplesmente porque a pessoa usou aquela roupa e quando a roupa tá gasta, você dá para a empregada. Porque a empregada pode usar uma roupa gasta. Então, é o tipo da coisa que, assim, as pessoas não se dão conta, mas, assim,
do menosprezo que elas têm por essas pessoas só porque elas fazem os serviços domésticos, é como se fossem pessoas de segunda categoria. E o fato de ser um cubículo, o próprio título traz isso, Suíte Tóquio. Ela estava valorizando, dizendo que ela estava fazendo um super favor para aquela pessoa dela viver naquele cubículo, dizendo que era Suíte Tóquio. Olha como ela tem sorte de viver ali. A coisa um pouco estranha para mim era que, por exemplo, a questão das folgas. Ela tinha a possibilidade de fazer folgas ou de ir à casa sua somente quando era o momento de, por exemplo, de ter a ovulação para fazer o bebê, ou coisas assim. Mas é uma coisa incrível do ponto de vista da lei do trabalho, não? Com certeza. Para vocês saberem, visita íntima é como a gente chama quando você tem os prisioneiros, né, as pessoas que estão na prisão, e eles têm direito a não sei quantas visitas íntimas por ano, que a esposa vai lá para transar com o marido, ou ao contrário. E isso chama visita íntima. Então, isso também é ofensivo para ela. No início até ela fica meio assim, mas ela acaba aceitando. E enfim, e não é normal. No Brasil hoje, eu acho que isso é bem recente, tá? Eu diria entre 5 e 10 anos, começaram a ter leis trabalhistas empregadas domésticas para controle de horas trabalhadas e controle de folga. E o que inflacionou muito, muita gente hoje não tem mais empregada doméstica. A gente, na nossa infância toda, isso era muito normal. As pessoas, elas largam as famílias em cidades bem humildes, no interior dos estados mais pobres, principalmente no Nordeste, para irem. Eu sou de Minas, muita gente vai de Minas mesmo, mas Rio de Janeiro, São Paulo, você tem muita gente do Nordeste que vai, larga filho, marido, o que for, para ganhar um dinheirinho e ir. Então você fala assim, mas ok, a pessoa consegue ir ver sua família. Não, você vai a alguns porteiros, que porteiro lá não é como gardien aqui na França. O porteiro, ele fica realmente na portaria, na recepção, e ele mora no quartinho dele lá. Você olha, eles juntam dinheiro às vezes durante 2 anos para conseguir ir para casa visitar a família. Então, assim, é uma realidade muito triste, e o jeito que as pessoas tratam também. Então, se a pessoa é empregada doméstica, ela não vai sentar na mesa com você, ela não vai ter o mesmo privilégio que você e não pode ter uma vida social como você. As pessoas, elas têm essa reclusão, essa maneira de pensar que é muito triste. E o pior é a naturalidade que as pessoas veem isso no Brasil. Tipo, na hora que saiu, eu lembro essa questão da lei das empregadas domésticas, era, mas elas estão achando que elas têm os mesmos direitos que os outros. Mas, Cacilda, por que não teriam se são seres humanos e trabalhadores? Porque tem casa e comida. Mas assim, tipo, gente, uma coisa não substitui a outra. Você tem que ter uma vida, você tem que ter um salário, você tem que ter tempo livre. E acaba que essa coisa de não contar as horas, há uma exploração. E eu acho que eu gostei muito da forma como ela colocou no livro, é que para a Fernanda era muito normal que ela tivesse folga. Mas, assim, ela achava extremamente absurdo que a empregada tivesse folga também. Porque ela dizia, não, eu preciso de alguém com que eu tenha com quem contar. Mas ter com quem contar é ter aquela pessoa 24 horas por dia, senão não serve. E isso é escravidão, enfim. Então, eu gostei muito do modo como ela apresentou isso. E não sei se você se lembra no início do livro, acho que é a Fernanda que fala de exército branco, uma coisa assim, como uma armée blanche, acho que quer dizer assim, porque não? as babás se vestem todas de branco, em Sim. geral. Sim, mas é também um símbolo muito forte da desumanização das pessoas, não? Odri, na próxima vez que você for no Rio, tira uma foto do Baixo Bebê. Quando eu for, eu tiro e mando pra gente. Quando você estiver no Rio, tira uma foto do Baixo Bebê.
Que é exatamente isso. É exatamente isso. E as pessoas acham isso super normal. E assim, eu já vi, gente, pessoas que eu gosto chegarem assim, mas ela é só uma empregada. Empregada! Como se você tivesse, te juro por Deus. E assim, e pessoas assim que falaram, não, porque eu dei tanta coisa para minha empregada, eu comprei um micro-ondas novo, eu dei o velho para ela, eu comprei não sei, uma televisão, dei a velha para ela e ela não teve nem gratidão. Eu falei, cara, tipo assim, você tem as coisas que você não quer mais, que já estão fora de uso, que já estão totalmente defasadas, você dá para a pessoa e você acha que ela tem que ter aquela gratidão enorme para o resto da vida, porque você deu aquele lixo para ela. Você tá sem som, Érica? É uma déchetterie. Exatamente, a pessoa ainda tem que se mostrar super agradecida por isso, sabe? Então, assim, realmente, isso eu achei uma crítica muito bem feita no livro, principalmente depois, quando ela foi descobrir, quando ela foi procurar indícios da filha, e ela foi procurar as coisas lá, e ela foi aí sim que ela foi se interessar em saber que era um ser humano que vivia ali, né? Porque até então era só a pessoa que permitia que ela trabalhasse. Mas vamos lá, Fred, estou louca para ouvir você aí, que você falou que tinham várias pontuações, eu estou bem curiosa para saber a tua opinião. Não, só para continuar esse ponto aí que vocês estão falando, dela não tratar a empregada como gente, ela também não tratava a filha como gente, né? Porque ela só foi se dar conta que a filha não estava 2 dias depois, e mesmo assim, porque a amante tinha arranjado uma outra amante e deixou ela sozinha, né? Então, assim, primeiro, assim, eu não gostei de nada do livro. Sei, nada é muito forte, né? Eu concordo muito com o que o Pedro falou. Assim, primeiro que o livro não tem um clímax, ou seja, a gente tem 2 vilões como personagens principais e é só para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Assim, não tem uma hora que você elas vão ter um embate porque uma está procurando filho, até porque uma não está procurando a filha e a outra não quer devolver, né? Assim, e aí até comparando com os 2 livros anteriores que a gente leu aqui no grupo, assim, eram livros escritos por homens na década de 30, que era uma época considerada machistas, que as mulheres não tinham direito, e que as personagens principais desse livro eram heroínas, né? A Lívia e a Olivia, né? Aí a gente chega nos anos 2020, quando as mulheres já se liberaram, e aí a gente tem uma escritora mulher escrevendo um livro com 2 personagens que são 2 vilãs terríveis. Uma é uma sequestradora de criança e a outra é uma mulher que ignora o marido, ignora a filha, só quer saber de amante, de drogas. Enfim, não são personagens que a gente queira pegar qualquer coisa dela. A forma como ela trata a empregada é uma forma como ela trata todo mundo, né? As pessoas são usadas por ela. E a outra a gente ainda fala assim, mas coitada, ela não pôde ter filho, ela não tinha tempo de ir fazer filho. Mas aí ela sequestra uma criança e leva para um lugar, para um hotel. Então, assim, é isso. O tema é ruim. Assim, poderia ser mais bem explorado, né? Poderia ter uma rendição das duas, elas se tornarem, depois desse fato eu vou virar uma ótima mãe, mas não parece que aconteceu. A outra parece que pelo menos se arrependeu de ter sequestrado, mas é isso. Assim, eu acho que a escritora mulher ela fez um desserviço às mulheres escrevendo esses personagens. Agora, a parte da escrita foi fácil. Assim, eu não assim, tô falando acompanhar a história, né? Assim, não é uma história mal escrita, não é uma história que você dá para ler até o final. Mas eu acho que teve esses 2 pecados que acabaram com o livro. Primeiro, a falta do clímax. Segundo, a própria escolha do enredo é muito ruim para as mulheres. Porque a gente sabe que não são todas assim. A gente tem aqui no grupo ótimas mães, a gente tem... a gente vê empregadas que trabalham nas casas de família, que pode ter uma relação esquisita, que é cultural do país, mas que são muito bem tratadas, que têm muito bom relacionamento, que tratam as crianças bem, que seriam incapazes de sequestrar. Então, assim, eu acho que, especificamente, as 2 personagens eram muito pesadas e muito sem clímax. Por isso que eu não gostei. Não, mas é interessante, eu acho que é muito complementar ao que o Pedro falou, né, Pedro? É bem complementar.
Eu concordo com tudo que ele falou. Por outro lado, eu não tenho a impressão que a Maju era uma, tipo, vilã. Ela, é como se ela fizesse sem se dar conta, né, do que ela estava fazendo, sem ter um lado sem pensar direito, né? É só uma vez que cai a ficha que ela se dá conta que não vale a pena o que ela está fazendo, porque a vida da Cora vai ser o quê? Vai ser pior do que a vida que ela tinha. No final das contas, até que eu gostei do final, porque eu achei legal que no final das contas a menina lá, como é que ela chama? Maia? Como se chamava? A menina Cora? que tá. Cora? Não, desculpa. Aquela que teve uma relação com A Yara? Yara, que na verdade a Yara, tipo assim, ela tava curtindo, e de saber que a outra já tava, tipo assim, pronta para deixar tudo para ir com ela, tipo assim, voltar para a realidade, né? E a maneira que terminou, como a gente não sabe, até que eu gostei do final, assim, para falar a verdade. Tipo assim, como se fosse uma coisa que poderia ter acontecido realmente. Você tem essa impressão no final que pode ter, tipo... Porque no Brasil, às vezes, tem umas histórias que assim, você não dá para acreditar, mas isso aconteceu. Dá até pena da criança ter voltado para aquela mãe, né? Assim, porque a Cora seria uma mãe com condições, não falando de condições financeiras e materiais, mas emocionalmente a Cora seria uma mãe 1000 vezes melhor do que a Fernanda, né? A Maju. A Maju seria, uma mãe muito melhor que a Fernanda. Agora, assim, desse ponto de vista do personagem, eu particularmente tive empatia pelos personagens. Tanto muito mais pela Maju, claro, mas também, assim, eu via de algumas formas o lado da Fernanda. Por mais que, assim, é claro que ela acabou sendo a grande vilã, e eu concordo com o Pedro que eu não via a Maju como uma vilã. Tipo, é uma coisa meio louca que... Sim, você sabia que ela tava fazendo uma coisa totalmente absurda, ainda mais quem tem filho pequeno como eu, né? Tipo assim, depois daquele livro eu falei, gente, assim, pensar 1000 vezes antes de deixar como a babá. Cara, a mulher é uma sequestradora de criança, não tem nem Né? perdão. Porque, cara, é monstruoso você tirar uma criança, enfim, do seu lugar familiar, né? Mas, assim, eu achei que todos aqueles caprichos da criança, porque, no fundo, ela não era mãe da criança, então ela não tinha autoridade com a criança, ela não conseguia manter, porque o que é isso, na realidade, a babá, acontece muito essa relação com a criança sabe quem é a mãe, sabe quem é a babá, e então a gente via aquela coisa de autoridade, ela não conseguia... controlar o que a menina queria. Ela conseguia com astúcias de antecipação, de negociação com a criança, mas a criança não tinha por ela aquele respeito de autoridade como ela teria se fosse a mãe dela mesmo. Então, assim, eu ficava morrendo de raiva dos caprichos, né, da malcriação da criança, porque eu falava, caraca, que criança mala, eu ficava com raiva, com ódio da criança quando ela fazia aquelas, enfim, coisas de criança, aquelas malcriações. E vou dizer para vocês, gente, quando ela perdeu o ônibus, eu fiquei morrendo de pena ela ter perdido aquele ônibus. Tipo assim, meio que eu tava torcendo para ela não perder o ônibus. Eu falei, Adriana, o que você tá fazendo? Ela tá sequestrando a criança. Mas foi uma coisa assim que eu achei que foi bem construída, porque ao mesmo tempo eu fiquei dividida, porque eu me identifiquei com aquela personagem naquela situação, que perdeu a malinha, que perdeu o livro, que só não perdeu o dinheiro e ficou isolada. E, por outro lado, assim, você, claro, não pode, né, enfim, apoiar aquele comportamento absurdo de sequestrar a criança. Mas, assim, o que eu achei, e que eu achei que aí foi um grande erro na construção desse cenário, é a Maju não se dá conta da gravidade do que ela estava fazendo antes. Ela tinha muito pouco dilema em relação a isso. É como se ela colocasse tudo embaixo do tapete para não pensar. Ah, agora já foi, agora não adianta se arrepender, agora já era. E isso é que eu achei muito pouco verossímil, porque dificilmente ela não se daria conta da treta que ela estava se metendo. E, então, isso, assim, eu achei que ela deveria ter mais conflitos em relação a isso para que a coisa ficasse mais verossímil. E com relação a Fernanda, o que falou muito para mim foi essa questão assim de mãe, entendeu? De tipo, ela não quis assumir esse papel, ela teve uma rejeição pela criança, a criança batia nela, dizia, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para mãe, e larga com o marido. E assim, gente, a verdade é que tem muitas mulheres hoje em dia
que o filho não tem o menor espaço na vida delas, mas elas insistem em ser mãe porque é isso que a sociedade exige delas. Assim, você casou algumas semanas depois, e aí, quando é que vem o nenê? E as pessoas acabam que se sentem nessa obrigação de fazer um filho logo depois de casar, mesmo se não tem espaço para isso na vida delas, sabe? E claro, a gente está falando de um ser humano, a partir do momento que você aceita essa responsabilidade, seja por pressão social, seja pelo que for, aceitou porque quis. Quem pariu, Mateus, que o embale. Mas eu acho que a questão foi muito interessante, que tem pessoas que se colocam essa pressão, e pior, às vezes ainda fazem 2 filhos, porque na sociedade você tem que ter 2 filhos, um menino e uma menina. Toda a sociedade é montada para uma família de 4 pessoas, você vai comprar iogurte, são 4 potes de iogurte. Quantas pessoas ficam confortáveis em um carro? 4. Quando você vai num hotel fazer uma reserva para uma família, são 2 quartos duplos. Se você está sozinho, você paga suplemento single, um quarto triplo é raríssimo de conseguir. Então, toda a sociedade é montada nessa situação de família de 4 pessoas. Mulher que só tem um filho vive sob pressão para ter um segundo, e mulher que não tem filho, ninguém entende. Ai, coitada, deve ter um problema. E aí acaba acontecendo situações como a da Fernanda, que é uma pessoa que não é adaptada para a maternidade, mas que se encontra numa situação assim. E isso eu achei que foi legal, assim, essa reflexão. Kátia, eu queria te ouvir, você está tão quietinha. Tô aqui, tô esperando. Você não vai dizer que não viu, não, né? Tô esperando ninguém. Kátia, você tá ouvindo a gente? Gente, coloca de interferência. A gente vai também tirar o mudo. Eu tô escutando vocês maravilhosamente bem. Eu vou tentar pegar um fone aqui para ver se melhora. Mas senão eu abro o computador. Não, mas agora melhorou. Que tinha um barulho externo meio alto, mas agora eu tô tudo bem. Isso também, vamos ver. Vou ficar de pé aqui um pouco. Então, vamos lá. O que eu achei do livro? Não gostei no sentido... Não, vamos falar o que eu gostei. O que eu gostei? Leitura fácil, bem escritinho, assim, bem divertidinho, né? Aquele negócio assim de ler no ponto de ônibus, assim, aquele negócio rápido. Né? Tanto que foi, sei lá, eu comecei essa semana e foi rapidinho. Mas não, absolutamente não é um livro que me marcou. Tipo, semana que vem, se alguém perguntar o que eu li, eu já nem lembro mais, porque foi, assim, não tirei nada. No final, você reflete e pensa assim, né, isso foi... Não, nada. Mas os personagens, não, a estrutura, como o Pedro, as duas opiniões aí. Alguns gostaram das 2 pessoas falando em primeira voz, outras pessoas não gostaram, né? O Pedro Henrique. E eu já gostei. Eu gosto, como a Fred falou, a questão de... Eu gosto de primeira voz porque não é alguém que está me contando. É como se eu estivesse vendo a pessoa, né? Eu estou dentro da cabeça da pessoa. Eu sei que não tem zona de interpretação. É isso que ela está pensando naquele momento. Então, eu gostei das 2 falando, realmente dando a situação de cada um, né? O ver de cada uma das 2, as 2 posições. Isso eu gostei. Nossa, eu achei muito rasa, assim, a estrutura no sentido... Como eu posso falar? Nada foi aprofundado. Né? O clímax, como todo mundo, né, mais ou menos falou, que faltou, para mim, o que eu estava esperando era saber o porquê, na verdade, eu pensei que ia ter um momento que eu ia saber, né, que alguma coisa de muito importante aconteceu para Maju, né, pegar essa criança. Tudo bem, o fato de não ter podido ter uma criança, né, uma dor insuportável, tal, não sei o que, ela gostava tanto disso, mas só de ouvir uma conversa da patroa falando que ela vai mandar ela embora, putz, ela decidiu um negócio e foi embora com a menina. Então eu achei assim meio assim, meio raso, né, meio sem, putz, é isso, então só foi por causa disso. A crítica do Frederico relativa às 2 personagens, né, como vilãs, como... Gente, ser mãe é difícil demais, demais, né? Falar o que é perfeito, o que não é perfeito, né? Ainda mais no Brasil, ainda mais em toda a pressão que uma mulher
sofre, se ela quer avançar na carreira, não defendo o negócio de delegar a criação dos filhos, absolutamente não. Não, ela não, né, deveria fazer de outro jeito. Mas o problema, eu falo do Brasil, que é o que eu conheço, muito mais estrutural que isso, né? As duas estão sofrendo. Claro que a Maju é a caricatura, e infelizmente uma caricatura real, né? Porque a gente vê que é exatamente isso, mas dá vontade de vomitar quando a gente vê de fora, assim, lendo e pensa, meu Deus, é exatamente isso que acontece, é exatamente isso como é no Brasil. Mas, assim, eu não levo as duas, não chego a julgar as duas como duas vilãs. Eu acho só que uma, né, tudo bem, delegou a criação da filha, mas eu não sei, nessa situação, como a Adriana falou, eu tenho um pouco mais de empatia pelas duas, assim. Mesmo não concordando com a forma de fazer da Fernanda, sabendo que ela não é uma mãe perfeita. Não, não é. Mas não é fácil. Então, eu tento entender um pouco. Maju, entendo a dor, a vida, mas eu não gosto dessa questão de... A certos momentos eu tive a impressão fosse como uma revanche, pegar a criança porque ela tem mais amor pela criança, ela conhece a criança, ela cuida da criança, ela pode dar mais, assim, um futuro de amor, não de grana, mas de amor para a criança, então ela, no desespero, pega a criança e vai embora. Não me agrada a ideia, né? Mas não faz, assim, pensar, nossa, é uma vilã, uma sequestradora de criança. Não acho isso. O final, como o Pedro falou, também gostei de ter acabado assim, né, todo mundo, a Yara que chama um pouco para a realidade a outra, né, que já estava, né, completamente apaixonada, mas mesma coisa, não dá bola para o marido. Ai, gente, não sei, mesma coisa, empatia, é bom jeito de ser, né, ter um caso, mas, né, paixões acontecem, sei lá, que pode, bom, enfim. É só isso. Assim, eu senti um pouco de empatia pelas duas, mesmo assim sentindo falta de alguma coisa mais, de saber mais dos personagens. Assim, foi superficial para mim, não guardei nada do livro. E é isso aí, minha gente. Falei. Acho que a Keka queria falar alguma coisa, só que a gente não ouviu. Fala aí, Keka. Manda. E aí eu... Na verdade, essa parte, Kate, que você falou, que a Maju, ela amava mais, cuidava mais, criava mais, durante quase todo o livro, eu achei que ela tinha sequestrado por causa disso, por alguma revolta que ela tinha descoberto, por exemplo, que ela tinha largado a Cora para ficar com ele. Juro, pensei também, Keka, juro. Também pensei que ia ter um negócio assim muito mais forte. Que a gente ia ficar com raiva da Fernanda. Juro. Quando foi um negócio tão superficial, por isso que eu falei, essa história toda, para mim, faltou uma liga entre eu também. essa parte do sequestro. Mas eu também concordo com vocês, e, enfim, é o que eu falei, essa parte de delegação de maternidade. Gente, eu não delego para uma babá, não, mas eu delego para a creche. O André fica na creche. Nem precisa de ajuda, exato. Então, exatamente. Falar que aqui na França não tem, é porque... Não, ainda bem que não tem. Não estou dizendo que deu certo. Mas é foda. Mas olha só, você delega para creche, mas de noite o seu filho está aí contigo. Essa daí, a filha foi sequestrada e ela estava na Amazônia tomando droga, chá lá de doideira com a amante. Nem o marido dela sabia onde é que ela estava. Ia mudar a situação, sinceramente, se ela estivesse realmente trabalhando na Amazônia, fazendo outra coisa? Olha, a mãe e a irmã dela saíram de carro lá do interior para ir ver onde é que estava a neta e ela não sabia nem que a filha tinha sumido. Assim, eu acho que não tem, essa daí não tem perdão, não. Não, Fred, eu, assim, do jeito que é bem trash, assim, falar. Principalmente depois, durante a noite, ela chacoalha.
para de procurar. Mas ela... Deixa eu ouvindo. Peraí, gente, tenta todo mundo Tudo fechar o Érica. microfone. Ah, deixa só a Érica o microfone aberto. Tem essa parte que eles mostram o desespero dela, a tal ponto que ela confessa. E o Kaká caga para ela. E isso também mostra essa relação de conveniência. Do tipo, você teve um caso, eu também tive. Para que a gente ia falar sobre isso? Tipo, tá bom do jeito que tá. É uma relação de conveniência. As relações, a maneira que mostra, são relações de conveniência para todo mundo. Mas o fato de a Maju, que ela é descrita como uma pessoa correta, como uma pessoa ingênua, ela sabe desde o início o que ela vai fazer, porque tanto é que ela tem medo de atender o telefone, medo de ser rastreada, ela tem medo de ligar a televisão e estar no noticiário, porque ela sabe a gravidade do que ela estava fazendo. Então, só que o porquê que ela estava fazendo e como isso vai se desvencilhando ficou muito perdido para mim. Então, assim, eu fiquei decepcionada quando eu escutei que ia ser mandada embora. E no dia seguinte eu peguei a Cora e fui embora. Então, assim, faltou uma construção, faltou uma coisa mais concreta. Por que eu tô levando a Cora? Eu tô levando a Cora porque eu quero ela pra mim. E perde isso muito, assim. Mas, enfim. A parte boa do livro eu acho que vale, por isso que eu falei que eu dei as minhas estrelinhas, é a parte boa desse repensar em delegação, em criação e a descrição que faz de uma empregada doméstica, uma babá, se faz criticar mais ainda a sociedade do jeito que ela é, mesmo com todas as evoluções. 2021 continua várias pessoas fazendo da mesma forma. Tem pessoas que eu amo, tá, gente? Tem muita gente que eu amo, que tem babá, folguista, babá de dia, babá da noite, folguista e empregada para cuidar da casa e dos filhos, para poder trabalhar e ter uma vida. Então, assim, cada um faz do jeito que consegue fazer, não julgo. Tem gente que se sai bem, que consegue apoiar os filhos, dar uma boa educação. Tem outros que não sabem o que o filho gosta de comer. E, gente, o que você acha do marido? O Kaká, como se chama? O marido. Um bundão, né? Um mega ultra bundão, na minha opinião. Você tá com o microfone fechado, Keca? Abre aí, ninguém tá te ouvindo. Ai, merda. O Kaká é um bundão porque ele é bom porque ele tem um dinheiro, ele tem uma casa, ele tem tem a educação da filha dele, ele não tem injeção de saco da mulher dele, que a mulher dele não tá nem aí pra ele tem os casos dele, ele fala de um caso, mas ele tem a vida dele. Quando ele quer, ele foge pro Rio de Janeiro, toda a vida dele é estruturada no Rio de Janeiro, e a família em São Paulo. Então, assim, tem casa, comida, roupa lavada e um cartão de crédito. A definição de bundão, para mim, é um pouco diferente. É conveniente para Fernanda também ter um cara assim. É conveniente para todo mundo, como você falou no começo. Não é que todo mundo tem seu lugar ali nessa atmosfera aí. A Fernanda que trabalha que nem uma doida e delega a menina, mesmo gostando da menina, mas né, ela trabalha que nem uma louca, ela gosta do trabalho, bom, enfim, os motivos não interessam. O Kaká, né, que vive nesse negócio de procurar sempre alguma coisa que nunca vai dar certo, mas que cuida bem da filha, então, para Fernanda dar um apoio. É conveniente para todo mundo. Ninguém é herói ou vilão na história, eu acho. Eu acho que a parte mais forte assim, foi a maior crítica, dos empregados, claro. Que foi quando ela disse que ela chegava em casa e ficava dando voltinha no carro para não ir para casa até a hora da filha dormir. Eu falei, cara, isso daí, sério, eu achei demais, assim.
Isso para mim foi demais. Talvez o demais, tá, né? Mas, Dri, sinceramente, amor, como mãe, não tem vez que você não quer, amor, dormir e né, você escuta um chamado, alguma coisa, você pensa, não, eu vou me fazer de morta. Bom, enfim, né, cada um, eu acho que mas claro, é um extremo, ela já tá puta, né, é um extremo, com certeza. Mas só fazer um paralelo, Dri, você lembra do livro, bom, não tem nada a ver, mas eu vou falar aqui, Chanson Douce? Ah, sim, de Leila. Então. Dialoga muito com esse livro, claro que aí é um extremo, mas dialoga. Exato, mas o que falta nesse que a gente acabou de ler é justamente isso. No Chanson Douce, a gente vê a evolução na cabeça da mulher, né? Da babá. Que merda que tá se construindo na cabeça dela e tal, não sei o quê. E acontece o que acontece. Da Maju, não. É da hora para outra, a mulher faz a merda, né? Então, é só para... eu acho que o que faltou foi mais uma questão de controle de... Eu não acho assim que ele ficou sem clímax. Eu acho que a ideia era essa, era se concentrar naquele momento do rapto, mas eu acho que faltou... Aí nisso eu concordo com vocês. Eu acho que entre os defeitos que eu vi no livro foi principalmente a voz da babá, que eu acho que não ficou muito autêntica, e essa questão da falta de motivação. Quer dizer, não é falta de motivação, a motivação estava lá, mas uma falta de construção dessa motivação de forma profunda, para sair daquele raso e você entrar numa psicologia mais... Da mesma forma que ela foi contando a questão de como ela se tornou empregada doméstica, de como a vida dela chegou naquele ponto, mas eu acho que ela se centrou muito na vida da Maju e não na relação da Maju com a criança. Ela chegou até a citar das frustrações que ela teve com outras crianças com as quais ela se apegou, que ela gostava muito da criança, que no fundo o que ela queria era uma relação mais humana, próxima e exclusiva com a criança. Mas assim, eu concordo muito com vocês que eu acho que os dois grandes pecados, na minha humilde opinião do livro, foram esses. A questão da voz narrativa da Maju, que não me convenceu, pelo menos não sempre, e dessa falta de aprofundamento na relação dela com a criança que justificasse isso. Mas eu senti frição em alguns momentos, como esse do ônibus que eu falei, que a menina esquece a porcaria da Naninha no brinquedo. Gente, a Naninha do meu filho é a Zezé. Se meu filho perde a Zezé, não tem como fazer nada. Eu perco o avião, mas eu não perco a Zezé, gente. Então, assim, teve muitas coisas. Eu achei que ela foi muito feliz em alguns pontos, assim, de relação com criança. Eu achei que me convenceu muito. E uma coisa que eu não tinha falado também, que eu pensei muito, principalmente depois que eu conversei com o Pedro, a questão da relação homossexual dela com a Yara, que eu achei também que é uma coisa assim, a gente está num momento em que livros que falam de trans, livros que falam de relações homoafetivas, estão com o holofote ligado. Então eu também achei que aquela relação com a Yara foi um pouco para dar um pouco mais de visibilidade ao livro, porque, assim, o fato de ser homossexual ou não ser homossexual não mudaria absolutamente nada a questão das motivações da vida dela, que eram as questões que mais interessam no livro. Então, eu também achei que aquilo foi um pouco, tipo, não digo forçado, mas estava talvez sobrando ali mais como uma jogada de marketing, mais... ou talvez porque ela quisesse mesmo desconstruir essa imagem de mulher modelo, mas eu também achei que teve algumas coisas que ela tentou embasar. Até achei interessante a pesquisa que ela fez lá dos macacos, os bonobos, não sei o quê, mas assim, eu também concordo com o Pedro que em alguns momentos isso pareceu assim mais para tentar entrar no clube do politicamente correto do que outra coisa. Totalmente de acordo também. Superficial a relação. Se fosse um homem, se fosse uma mulher, se fosse um outro macaco, bom, não ia mudar em nada, como você falou, completamente desnecessário. E eu, como sou zero politicamente correto, eu também achei isso ainda pior para mim. Porque foi mais ou menos a mesma coisa também que eu achei na história do trans que tinha no Tudo Pode Ser Roubado, mas eu achei que no Tudo Pode Ser Roubado acabou que para mim não me incomodou tanto, porque foi uma parte menos central da história, era um personagem secundário, enfim, ok. Mas é verdade que nesse livro ficou muito, muito mais evidente. Mas assim, ao contrário do Pedro, eu recomendaria o livro, assim, se eu tivesse que recomendar entre um dos dois, eu recomendaria com certeza o Tudo Pode Ser Roubado. Agora, claro, depende para quem você está recomendando, tá?
isso é muito relativo, mas assim, eu acho que alguém que tá afim, principalmente, por exemplo, um aluno meu que quer uma leitura um pouco mais fácil, ou uma pessoa que tá querendo ler um livro, uma leitura rápida, um livro de aeroporto, eu acho assim, eu particularmente recomendaria, tanto que eu fiz o vídeo, na verdade, quando eu faço vídeo pro canal, em geral é porque eu recomendo para algum tipo de público o livro. Então, assim, eu achei que deu para ver uma certa um certo, como é que diz, a gente reconhecer assim o autor, né? Tinha uma assinatura literária. Eu acho que se eu ler um terceiro livro da Giovanna Madalosso, provavelmente sem saber que é ela, eu vou desconfiar que é ela. Eu achei que tinha um pouco assim desse estilo muito característico. E assim, então eu acho realmente que cumpri o papel. E assim, eu achei muito interessante de ver como eu vi de forma tão diferente do Fred. Por isso que eu queria muito ouvi-lo. Porque quando ele falou que foram duas vilãs, eu não fiquei com essa sensação de estar lendo duas vilãs. Mas sim de estar lendo, enfim, duas realidades diferentes e cada uma com os seus próprios propósitos. Então é isso aí. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa em cima aqui do que a gente falou, seja positivo, negativo? Eu só quero fazer uma recomendação para que as pessoas, voltando essa parte de terceirização de filhos, Manu e Clara, tem um filme da Regina Casé, em francês ele chama Deuxième Mère. Eu vi na cidade. Exatamente, esse filme também já viu e gostei muito. Hein? Interessante. Super bem trabalhado e que conta essa realidade. Eu vi esse filme aí em Paris, quando eu morava aí, passou no cinema, eu vi aí. A gente também faz tempo, mas... tem uns 5 anos, mais ou menos, né? Então, assim, é uma realidade contada, é a mesma realidade contada de uma outra forma. Eu não assisti, eu cheguei a ver na época a propaganda, mas eu não vi. Ah, maravilha, gente. Então, pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Não, eu quero dizer só que eu gostei mais uma vez de estar com vocês. Desculpe aí pelas minhas críticas. Não, mas é isso que enriquece, Fred. Se todo mundo lê um livro e todo mundo adorar, ai, gente, foi ótimo. Ai, eu adorei. Eu também. Aquela parte, então, foi ótimo. Não adianta nada. Eu acho que aqui a gente tem que falar da questão da escrita, da questão do tema, da questão do nosso sentimento como leitor. E a gente não é profissional de coisa nenhuma. Então, nossa, por favor, Fred, não peça desculpas. Mas esse foi o primeiro que eu não gostei de todos. Você é profissional. E assim, que eu ia falar pra Catiúcia, sempre ficava falando, Catiúcia, você é o Pedro de Lara. Mas assim, gente, tem que ter as pessoas que têm opinião mesmo, sabe? E hoje, agora eu tô lendo um livro, e eu também não tô gostando, pior que eu não sei nem como é que eu vou falar pra pessoa que escreveu o livro que eu não gostei, vou tentar sair pela esquerda, aquela coisa de ler livros de quem você conhece, sempre é muito delicado. Mas é isso, acho que é isso. Da mesma forma que eu tenho certeza, cara, que o meu livro teve 1000 pessoas que não gostaram, e é isso aí, a gente não pode agradar todo mundo. E, sabe, vale muito a pena. Hoje em dia tem livros que eu tenho certeza que eu gostei antes, e que se eu fosse ler de novo, eu não gostaria. E eu acho que é isso que enriquece, que torna o clube legal. Mais alguém tem alguma outra coisa aí para falar sobre a leitura? Então, pessoal, muito obrigada. E acho que a gente fecha aqui a nossa discussão de hoje. Então, o próximo clube de leitura vai ser naquele esquema de um livro, enfim, menos contemporâneo, um clássico. Eu vou passar a lista aí. Quem tiver ideias, vão colocando no grupo. Eu vou colocar também. E a gente vota e, sem pressa, a gente decide para outubro, novembro, o nosso próximo livro. Então, se vocês conhecerem pessoas interessadas no canal, mandem aí para todo mundo se inscrever e aumentar a comunidade. Eu vou mandar minhas dicas de livro que eu tô querendo ler aí. Eu vou mandar para quem quiser. É a oportunidade, né? Que a gente vai lendo o que a gente quer. Vamos ler, galera? Vamos ler? É isso aí. Assim a gente lê o que a gente já estava na gaveta há um tempão. Pessoal, muito obrigada. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau.